por que elas não começam a tocar na igreja. Primeira objeção, eu acredito que a maior parte das pessoas não começam a tocar na igreja pelo fato de ter medo, galera. Então acho que isso, a insegurança, o medo, eu acho que é a primeira coisa que acaba limitando e segurando, travando vocês na hora de estar tocando. E algumas coisas que eu acho importante, mas essa questão do medo, a primeira parte eu acredito que tem muito a ver com a questão de autoaprovação. E aí qual que é o problema disso? Normalmente quando a gente está muito preocupado com as pessoas, saibam que o problema é da gente, não é as pessoas, porque ninguém vai ligar se você errar. Todo mundo sabe que você está começando, mas é mais a nossa mente, a nossa cabeça que limita a gente. E aí a gente fica sempre da seguinte forma, será que se eu errar, como que vai ser? E a gente espera estar perfeito para começar. E aí você não vai começar nunca, até porque você está fazendo esse trabalho para ajudar a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Então, se é o seu melhor, eu acredito que você já deve começar, não deve esperar você estar preparado. Porque preparado eu acredito que a gente nunca vai estar. Eu já toco há mais ou menos 20 anos, para vocês terem uma ideia. Eu não me sinto preparado até hoje, porque eu sei que tem muitas coisas para mim poder estudar. É infinito a música, mas eu não vou esperar eu ser perfeito ou saber tudo para mim começar, até porque se eu for esperar esse momento, nunca vai chegar. Então eu acho que a melhor forma de vocês evoluir é tocar na igreja. Então por que não já começar a tocar na igreja agora? Então tomem cuidado com essa questão da autoafirmação, do ego, da sua mente, de você ficar pensando, mas será que eu vou ser capaz? Será que o pessoal vai rir de mim? Isso tem a ver com o seu psicológico. Então não espera estar perfeito, porque perfeito acho que nunca vai estar. Perfeito é só no céu que vai ter um louvor 100%. Agora aqui na terra, faz o seu melhor, se dedica ao máximo, mas começa a tocar. Aí começa a segunda objeção, que eu percebo que a maior parte das pessoas não começam porque espera estar preparado. É outro erro, Ana, se você está esperando você saber a sequência das posições para você acompanhar o hino. Isso quer dizer que você quer saber tocar de ouvido para iniciar, mas não precisa saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. Por que eu posso afirmar isso? Porque quando eu comecei eu não sabia tocar de ouvido, assim como várias pessoas. Então você precisa começar a tocar do jeito que você sabe. Se você é capaz de tocar um hino lendo uma cifra, por exemplo, você já está preparado para começar a tocar na igreja. Mas você pode dizer, na minha igreja tem muito disso, o irmão levanta e começa a cantar o hino, o pastor levanta e começa a cantar um hino, que eu não sei como que eu vou acompanhar. Não precisa ser desse jeito, é só você conversar com o seu pastor, falar, pastor, não tá tendo músico nenhum aqui no culto de oração, eu tô começando a aprender e meu sonho é tocar aqui na igreja, ajudar a obra de Deus com o meu louvor, com o meu instrumento, mas eu não sei tocar de ouvido. Tem como o senhor me passar os hinos que vai ser cantado no culto de oração antes? Então ele vai te passar os hinos antes. E muita gente fala, mas na minha igreja não tem isso. Ninguém pede para o pastor para poder ensaiar o hino antes. Por que não pede? Provavelmente é porque os músicos que já tem lá já sabem tocar de ouvido, mas se você não sabe é só conversar com o pastor. Na verdade vocês têm essa limitação pelo fato de ver que sempre foi de um jeito, mas por que não deve mudar? Até porque eu acho que a melhor forma possível não é tocar de improviso ou tocar de ouvido, e sim ensaiar tudo. Mesmo se o músico sabe tocar de ouvido, sempre vai ficar melhor se tiver um ensaio. Então converse com o seu pastor e fala, pastor, quais são os seus hinos que vai ser cantado no culto de oração? O senhor tem como o senhor me mandar um pouco antes para mim aprender? Que eu vou vir aqui com o meu instrumento, eu vou tocar, vou ajudar vocês aqui com o meu instrumento. Estou aprendendo, mas vai ser bacana se o senhor me passar antes que eu vou aprender, vou estudar esses hinos. Beleza, ele vai te passar uns 3, 4 hinos antes, você vai ter um tempo para poder ensaiar, estudar. Quando você chegar lá para tocar, você já vai ter a cifra e já vai estar tocando o hino mesmo sem saber tocar de ouvido. Então não precisa saber tocar de ouvido para vocês começarem a tocar na igreja. É uma objeção que a maior parte das pessoas acredita, mas que é errado. Começa do jeito que você sabe e depois você vai aprender a tocar de ouvido conforme for tocando na igreja. Isso é, por incrível que pareça, acho que é a maior objeção, né? Precisa saber tocar de ouvido para tocar na igreja. A gente já falou várias vezes para vocês que não precisa. Mas agora eu quero te perguntar, por que você acha que as pessoas pensam que tem que saber tocar de ouvido? Por conta dessa cultura, principalmente das igrejas pentecostais. Eu falo das igrejas pentecostais porque, como que chama outro tipo? Que tinham falado Neopentecostal. Neopentecostal. Então, esse estilo de igreja mais ligado à comunidade, que é onde a gente está hoje em dia, que é a Igreja Missionária Unida, é completamente diferente das igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, Deus é Amor, por exemplo. Então, tem várias igrejas, eu cresci na Assembleia de Deus, então a gente foi da Assembleia de Deus
Eu, particularmente, eu fui durante uns 28, 29 anos da Assembleia de Deus. Eu tô com 32, a gente mudou tem uns 3, 4 anos de igreja. E a vida inteira na Assembleia de Deus sempre teve essa questão de improviso. Chega o irmão para visitar que veio, sei lá, de outro estado. Aí chega aqui, o pastor fala, tá o irmão tal ou a irmã tal visitando a gente. Aí dá uma oportunidade, ou para esse irmão ou essa irmã dar uma saudação, ou para ela cantar algum hino. Aí o irmão vai lá cantar, ele não ensaiou, ninguém conhece o hino, ela vai lá, simplesmente sobe em cima do púlpito e começa a cantar qualquer hino. Ou então, o pastor tá lá no culto, acabou entre um grupo e o outro, acabou de cantar um grupo. Entre um e o outro se preparar, às vezes o pastor levanta, canta um corinho para o culto ficar mais dinâmico. Normalmente tinha os hinos da harpa nas igrejas pentecostais, canta os hinos da harpa antes. Então acontece muito isso por conta da cultura da igreja. Então por isso que eu acho que o pessoal acredita que tem que saber tocar de ouvido para tocar na igreja. Mas eu vou mostrar para vocês a diferença entre igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais, que é o que a gente vai hoje. Por exemplo, a igreja que a gente vai hoje não tem hinos da harpa. Então, pelo fato de não ter hinos da harpa, também não tem os grupos que cantam normalmente. Então, o que muda entre um estilo de igreja e o outro? É a liturgia do culto, é o jeito que ela é programada. Então, na igreja pentecostal, normalmente, começa cantando os hinos da harpa, depois lê a palavra, ora. É isso, né? Ora para os pedidos de oração. Aí depois os grupos cantam, tipo adolescentes, jovens, círculo de oração, todos os grupos que tem, algum irmão canta um hino. Aí depois tem alguma saudação de algum irmão que vai lá, um presbítero, dá essa saudação, depois vai para a pregação, canta o hino, finalizou. Faz o apelo e finalizou. As igrejas neopentecostais, que é o que a gente vai atualmente, qual que é a diferença? Lá não tem hinos da harpa, então eles já cantam e também não tem os grupos que vão cantar individualmente. Então tem apenas um grupo de louvor que fica lá em cima do púlpito e aquele grupo de louvor vai cantar todos os hinos. Então eles vão ministrar o louvor. Então eles vão cantar todos os hinos em sequência. Terminou? Aí tem a palavra de oferta. Aí ora, depois é a pregação do pastor, canta mais um hino e termina. A diferença é essa basicamente entre a liturgia de um estilo de igreja para outro estilo. Qual que é a diferença que eu vejo nas igrejas neopentecostais, que é esse estilo que a gente está indo, que é de comunidade? É mais organizado. Por que é mais organizado? Não tem improviso de chegar lá na hora e falar, vai ser desse jeito, vou cantar tal hino. Não, aquele grupo ele vai ensaiar todos os hinos e vai ficar preparado. Então, quando for cantar, independente se você toca de ouvido ou não, você vai ter ensaiado, aprendido o hino. Na hora de tocar, eu vejo que tem um monte de gente que às vezes fica com iPad, com tablet, lendo a cifra, não tem problema. O que importa é o som, é sair perfeito o hino. E normalmente o que eu percebo é que o pessoal de igrejas neopentecostais tocam muito melhor do que igrejas pentecostais. Por que eu falo isso, que eu afirmo? Isso eu já vi na prática em várias igrejas. Igrejas que têm esse ritmo de comunidade, normalmente o pessoal toca muito melhor do que essa igreja igual a Assembleia de Deus, várias outras. Por quê? Justamente porque tem ensaio para tudo, então não tem improviso. Por melhor que sejam os músicos, quando tem improviso, você tem que tocar um hino, não vai ficar tão bom. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu toco de ouvido, a gente tocava na igreja tranquilamente. Mas eu não comecei sabendo tocar de ouvido, eu também tocava tranquilamente. Mas o pior de tudo, quanto a isso, que eu acho que é o que mais atrapalha, quando o pessoal vai tocar, às vezes canta o hino, eu lembro que às vezes tinha pastor, quando trocava de pastor, cantava alguns hinos muito antigos. Eu nunca tinha ouvido o hino na minha vida. Mesmo eu sabendo tocar de ouvido, eu não dava conta de acompanhar, porque eu não sabia para onde que ia, como que era o hino. Aí normalmente a minha mãe, como ela conhece muitos hinos antigos, ela ia e acompanhava mais ou menos ali e tocava o hino. Mas pelo fato de ser hinos desconhecidos, não ficava tão bom. Mesmo tendo vários músicos muito bons, não ficava bom. Então isso quer dizer o quê? Que mesmo sabendo tocar de ouvido, se não tiver ensaio vai ficar ruim. Então, tá aqui um exemplo. Sabendo tocar de ouvido ou não, se tiver ensaio sempre vai ficar muito bom. Agora, se você souber tocar de ouvido muito bem e alguém cantar um hino que você não conhece, vai ficar ruim do mesmo jeito. Então, ouvido não é a solução principal e não é a melhor forma de se tocar também. Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta, que a maior parte das pessoas tem essa objeção e acredita que para tocar na igreja tem que saber tocar de ouvido justamente porque não tem essa prática de ensaiar. Vocês precisam mudar essa cultura e ensaiar mais do que tentar tocar de improviso. Mas se é uma objeção que eu queria comentar aqui, que eu queria falar para vocês, que eu percebo que as pessoas falam, tá, professor, não uma objeção, é uma pergunta, uma dúvida. O pessoal fala, tá, professor, não preciso saber tocar de ouvido.
mas eu sei só um pouquinho. Como eu sei exatamente quando eu vou estar preparado para mim começar a tocar na igreja ou não? Porque tem muita gente que tem essa dúvida. Fala, tá, você disse que não precisa saber tocar de ouvido, que é só ensaiar. Mas como que eu vou saber se eu estou preparado ou não para mim começar a tocar na igreja? Mesmo estando com medo, algumas pessoas têm medo, mas vamos supor que você fale, não, eu vou enfrentar esse medo, vou ter coragem, vou começar a tocar na igreja. Como eu sei se eu estou preparado ou não para começar a tocar? Muito simples. Se você for capaz de tocar um hino inteiro, sem errar no ritmo completo, você já é capaz de tocar esse hino, pelo menos, na sua igreja. Ah, mas como que eu sei tocar esse hino? Independe, não tem problema como você vai aprender. O importante é você saber. Tem pessoas que aprendem lendo uma cifra e aprendem a tocar o hino. Tem outras pessoas que aprendem vendo uma tablatura e aprendem a tocar esse hino. Tem pessoas que aprendem lendo partitura, aprendem a tocar o hino. Tem pessoas que não usam nem cifra, nem partitura, nem tablatura. Simplesmente entra na internet, vê uma videoaula, igual a videoaula que a gente faz aqui, e fica olhando para minha mão e vai acompanhando e decora o hino, por exemplo. Também não tem problema. Até porque algumas pessoas ficam meio que indeciso em qual que é a melhor forma para poder tocar na igreja. Não existe uma melhor. Quando você está tocando, ninguém sabe como que eu aprendi a tocar o hino. Quando vocês iam tocando, vocês sabem se eu aprendi a tocar aquele hino de ouvido, por cifra, por tablatura, por partitura? Não, ninguém está querendo saber sobre isso. O pessoal quer ver o resultado. O que importa é estar tocando certo, direito e bonito. Então, se você aprendeu de ouvido, por partitura, por tablatura, de ouvido, ou se você memorizou o hino, não importa. O que importa é você saber esse hino completinho. Então, se você já é capaz de tocar um hino completo, você já é capaz de tocar esse hino na igreja. Ah, aprendi um hino só, não tem problema. Pede oportunidade, ensaia esse hino, pede para algum irmão cantar, vai lá e toca na igreja. Depois, na outra semana, aprende um outro hino, vai lá, toca na igreja. Depois, na terceira semana, você aprende mais 2. Quando você vê, você já está tocando na igreja e já sabe a maior parte dos hinos que é cantado na igreja. Até porque o que acontece muito na igreja, que eu percebo, é que normalmente tem os mesmos hinos ali que sempre são cantados. Então, hinos da harpa, aqui na nossa igreja, tem mais de 600 hinos da harpa cristã. Mas eles cantavam mais ou menos uns 10 hinos, sempre eram os mesmos. Então, se você aprender esses 10 hinos que sempre são cantados na sua igreja, você já vai saber basicamente todos os hinos para tocar. Então monta uma pastinha, coloca todas as cifras, estuda em casa, chega lá na igreja, se o pastor pedir qualquer hino da harpa, você já vai saber que são os mesmos que ele sempre canta. Grupo dos jovens, por exemplo, tinha mais ou menos uns 10 a 15 hinos que eram sempre os mesmos hinos que eles cantavam. Aprende esse hino e aí quando eles cantar esses hinos, quando eles cantar qualquer um dos hinos, você já tem na sua pastinha exatamente qual hino que é. Coloque em ordem alfabética para ficar mais prático, mais rápido de você achar. Ah, o Círculo de Oração tem uns 10 hinos que normalmente são os mesmos. Isso é normal, ninguém canta 200 hinos, o mesmo grupo nunca repete hinos. Então aprende mais ou menos os principais hinos que são cantados na sua igreja. A partir daí, aí o que eu sugiro é você ir tirando só os hinos novos que vão lançando, e aí você sempre vai estar atualizado, e aí você vai ter uma segurança a mais por já conhecer praticamente todos os hinos que são cantados na sua igreja.